Boa tarde a todos. Mais um Café com Manu. Essa é a edição número 2. Vamos fazer aí hoje a convidada é a Alice Antonucci. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vou chamá-la já. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre as emoções, né? E ela vai trazer um pouco da trajetória dela. E estamos aí, deixa eu só chamar ela aqui, ela já entrou. Só um instantinho. Isso. Antonucci, nossa convidada de hoje. Estamos aguardando ela entrar na sala. Vamos lá, já foi convidada. Ah, Namastê! tudo bem? Tudo bom? Tá linda? Não, grite não, igualmente. Tintim. Meu tá fumegando aqui, quase queimei a língua. Língua de fogo, né? Também saiu agora mesmo. Seja muito bem-vinda, Alice, nesse Café com Manu depois aí. Mais uma edição de lives que vamos fazer um bate-papo, uma prosa bem divertida. Espero que você goste, possa também falar um pouquinho do seu trabalho, do seu espaço, do Tátia, né? Que a gente gosta tanto. Vem para a tarde roxa, né? Para quem não conhece, Vem pra tarde da luz. é hashtag no lugar, né? Lá o espaço É, é famoso, eu acompanho desde o início, assim, e só vi crescer, e tem muita harmonia e é maravilhoso, né? Oferece várias oportunidades de terapias alternativas aí, além de yoga e muito mais, né? Então, seja muito bem-vinda aí, querida Alice, que eu já acompanho há muitos anos, uma irmã para mim, né? Pessoalmente, a pessoa que só transmite luz e alegria, né? E é isso. Espaço é todo seu, temos aí 50 minutos para conversar, dialogar e debater. muito agradecida. Bom, agradecer a Manu o convite, né? O espaço. Dar os parabéns a ela pela transformação que ela tem feito, né? Assim, comentei na live que ela participou com a gente lá da maratona de lives do Núcleo. Como que fez diferença ela colocar essa essência, essa, essa parte dela, né, no trabalho dela, assim, como que deu um toque especial, assim, para que as pessoas possam conviver também, né, com essa essência maravilhosa que é dela. Se deixar a gente fica só se elogiando. Bom, mas nós não viemos falar de nós. A gente veio, acaba que viemos um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio, a harmonia, né, entre a emoção, a mente e as emoções, né? Então, será que é possível ter esse equilíbrio, né, entre mente e emoção, né? Então, para quem não me conhece, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Alice. Eu trabalho com o Shiva Yoga. Eu comecei a minha formação dentro do Shiva Yoga Ashram em 2012, né? Então eu fiz o curso de. Ah, Manu, eu tô sem lente, que meu olho estava ardendo, então eu não consigo ler nada aqui embaixo. Então, se tiver alguma coisa direcionada, você me fala por gentileza. Tá. Meu olho estava ardendo demais, eu não consegui ficar de ler. Tá. Então, eu comecei as formações lá no Shiva Yoga Ashram em 2012 e fiz massoterapia indiana, massoterapia mármica, acupuntura, a própria formação em instrutor de Shiva Yoga, mantras, tarô mitológico hindu, então tudo que eu pude ir imergindo dentro do Shiva Yoga Ashra, eu fui fazendo essa imersão. Por quê? Eu tenho muita afinidade com a cultura hinduísta, né, com a cultura tântrica, resgate do yoga tradicional indiano, né, e o Ayurveda, que é a cultura da saúde indiana. E quanto mais eu fui imergindo nessa história, mas eu via que ela tinha muita relação com outras coisas
que eu fui aprendendo também, né? Então, eu fiz a formação em Reiki, né? E o Reiki também, a gente hoje sabe que ele é um braço, né, de uma técnica que tem dentro do Ayurveda, né? Então, ele é uma releitura de uma técnica que está lá atrás, né? Dentro do que a gente estuda, né, a gente faz parte de um grupo de pesquisa, chama Dáquila Pesquisas. Muito do que a gente estuda lá dentro, a gente vê esse conhecimento, né, que conversa com essa cultura hinduísta, né, que conversa com o yoga tradicional indiano. E essas técnicas, né, que tem essa base lá nessa cultura, elas me chamam muita atenção. Então, cada vez mais eu venho gostando mais, né? E aí quando a gente e aí quando a gente vai imergindo nessa história, a gente vai vendo como nós somos seres integrais, né? Como a gente está buscando essa harmonia entre todos os níveis, né? Dentro do Ayurveda, da cultura da saúde indiana, dentro do yoga tradicional indiano, nós somos seres divididos em 7 shariras, que a gente fala, 7 corpos. Então, é o corpo físico, energético, o emocional, 2 corpos mentais, um ligado à memória, o outro ligado ao conhecimento, o corpo intuicional e o corpo espiritual. Né? Muitas linhas de muitas áreas têm esse embasamento. Né? Muitas filosofias, muitas religiões, muitas crenças, né? Tem essa base. E aí, dentro disso, a gente busca ser esse ser integral, esse ser integrado, né? Esse ser em equilíbrio, em harmonia. E essa harmonia, ela tem a ver principalmente com esse equilíbrio do mental com o emocional, que é o que a gente mais desequilibra, né? Às vezes a gente tem uma... e todos nós, né? Então, assim, não é porque eu, instrutora de yoga e que estudo isso tudo, não me desequilibro, não é que a Manu, com todo o conhecimento dela, né, assim, acadêmico e também, né, das pesquisas dela, não desequilibre, né? A nossa busca, ela faz com que a gente fique cada vez mais diante dos desafios e cada vez mais capazes de aplicar o conhecimento que nós temos, né? Uhum. Então, dentro dessa caminhada, né, que a gente faz, a gente vê que quanto mais ferramenta a gente aprende, né, mais nós nos colocamos diante dos desafios para que a gente realmente aprenda, né? O nosso aprendizado, ele vem de fato da experiência que a gente vivencia, né? Então, é aquela velha história. Na prática, a teoria é outra. Né? Então, na internet, não sei se você já viu aquele meme que tem assim, como as pessoas pensam que é a evolução espiritual. Aí, tipo, com flores e tal, e como realmente é. Aí um matando o outro, assim, um monte de fogo. É tipo isso, né? é bem isso mesmo. E assim, nesse meio materno, né, que é um meio que eu vivo também, né, a gente sempre fala muito isso, a gente estuda, 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 né, se prepara, e a hora que a gente está, né, assim, gestando e criando e tudo mais, a história é outra, né, então e na vida é bem isso, né, a formação acadêmica, quem tem uma formação acadêmica sabe o que é isso, né, a gente se forma academicamente de uma forma, e a hora que a gente sai para a vida profissional, a gente vê que é diferente, né? Então, na prática, a teoria é outra, né? A busca do conhecimento teórico, ele embasa, né, para que a gente saia, para que a gente possa sair para o mundo, né? Mas a hora que a gente chega na vida prática, a forma como cada um aplica a teoria é diferente. Então, uma coisa que a gente usa muito dentro do yoga tradicional indiano, né, a minha escola de formação é o Shiva Yoga, que faz um resgate desse yoga tradicional indiano, a gente vê que as técnicas, né, elas têm uma concepção assim, muito, muito claras, muito simples, né? Eu sempre brinco e falo, gente, é tudo de graça, né? Tá tudo de graça. Então, respirar é de graça, pôr a mão no coração, sentir o coração é de graça,
alongar de graça, aumentar a flexibilidade de graça, tudo isso, né? É, o resgate do yoga tradicional indiano, ele é um yoga que ele não utiliza nenhum aparelho, né? Nenhuma caixa, nenhum bloco, nenhum elástico, nenhum nada, né? É você com as suas questões e as técnicas que não necessitam de nenhum tipo de aparelho, né? É claro que as pessoas aplicam essas técnicas de formas diferentes dentro daquilo que é a filosofia de vida delas. E tudo bem, cada um tem um caminho, né? Uhum. Mas assim, esse resgate é um resgate até para que você traga essa interiorização. No momento que está você e só você consegue utilizar uma técnica, né, para se encontrar. Você consegue utilizar uma técnica para acalmar a mente e as emoções? Então, assim, para fazer esse equilíbrio, você consegue se lembrar da técnica no momento que você precisa? Né? Porque tem isso também, né? Então, na hora que você está num momento de grande desafio, será que você vai lembrar de respirar profundo por 3 vezes? Né? A respiração profunda pelas narinas por 3 vezes dura em média 15 segundos. Ela é o suficiente para oxigenar o seu cérebro, né? E te trazer mais clareza mental. Consequentemente, vai reduzir as suas vibrações emocionais para que você tenha mais clareza de autocontrole e autodomínio emocional. Então, é uma técnica simples, gratuita, prática, rápido, né, instantânea, né? Mas depende de que você treine para que ela aconteça. Então, é o que a gente sempre comenta, né? Inclusive lá em DAC. Tudo é um treinamento. Tudo Uhum. é um treinamento, né? Então, praticar o yoga, praticar a respiração profunda, praticar o que quer que seja, assim como atividade física, alimentação, tudo é um treinamento. Você precisa direcionar para que você faça aquilo com uma constância, com uma disciplina, com foco, para que na hora que você precise daquilo que ele esteja disponível. Então, se você faz uma prática de 50 minutos e dentro dessa prática a gente tem concentração mental, respiração, exercício né, com o corpo, que são os asanas, relaxamento, meditação, a prática do yoga ela é um conjunto de técnicas, né? Então, se você fica 50 minutos, 1 hora e meia fazendo um conjunto de técnicas, é para que o seu corpo, a sua mente, as suas emoções aprendam aquilo de uma forma que na hora que você estiver lá no seu dia a dia, na hora que você estiver na sua prática, aquela teoria que você também já praticou de uma forma mais tranquila, né? Ela aconteça, né? Então, respirar profundo por 3 vezes é um treinamento, né? No seu dia a dia, você precisa treinar a respirar profundo para que na hora de um impulso você não reaja, né? Para que você haja. Então, agir é diferente de reagir, né? Ótimo, Alice. Me conta um pouquinho dessa sua experiência de ter que lidar com isolamento social e ter que remanejar essas aulas online. Como é que está sendo esse desafio para você? Para mim tem sido um grande desafio, assim, estar distante das pessoas, né? A gente gosta de gente, né? E a gente gosta muito do nosso espaço, né? Como a Anu falou, o nosso espaço, o núcleo ele foi crescendo de uma forma, assim como a gente foi crescendo, internamente e profissionalmente. E ele foi sendo elaborado com muito carinho, com muito cuidado, para que ele tivesse a nossa cara, assim, né? Que ele transparecesse aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, sair daquele ambiente e estar dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, que não é uma rotina, nem sempre, Novidade. e estar dentro disso, né, tem sido um grande desafio. Assim. Primeiro, essa história de uma coisa é você lidar com a energia do outro, com o outro ali disponível, né, até fisicamente. Então, isso que a gente fala do ser integral, né, integrado, né,
a pessoa tá ali, ela tá ali com o conjunto dela todo na sua frente, né? Aham. Físico, energético, emocional e tal. Você vê o semblante da pessoa, às vezes na hora da prática, ou a hora que ela chega, ela comenta alguma coisa, às vezes ela chora durante um exercício de respiração, né? E no virtual, no online, a gente não tem essa percepção. Então, além de estar sendo um grande desafio, está sendo um grande treinamento. Aham. Precisar se conectar com essa pessoa, ela estando lá no ambiente dela e eu no meu ambiente que não é o meu ambiente de trabalho, né? Porque essa energia que a gente gera do nosso ambiente de trabalho, ele gera ali um fluxo energético para aquilo que você se propõe a fazer, né? Que é o que a gente chama de egrégora. Egrégora é o conjunto de forma-pensamento. Todo mundo que vai para aquele ambiente, ele se propõe a algo. Então, todo mundo que vai no núcleo, a pessoa quer se melhorar, ela quer ter mais saúde, né? Ela quer o desenvolvimento pessoal, ela quer o autoconhecimento, ela quer despertar a consciência. Então, todo mundo que vai para ali está gerando uma forma de pensamento, né? Hum. Na minha casa, na nossa casa, as nossas formas de pensamento são outras, né? Então, nós, enquanto instrutores, terapeutas, na nossa casa, a gente tem outras formas de pensamento. A nossa egrégora é outra, né? E na casa das pessoas, onde elas estão fazendo aquelas práticas, né? Nós temos muitos alunos que começaram a prática online e não conseguiram continuar, porque a Uhum. egrégora da casa não funcionou, né? E tudo bem, cada um tem uma história, né? Então, assim, montar uma rotina que funcione para que naquele momento da prática eu consiga estar ali da mesma forma que eu estava no espaço destinado àquilo, é um grande desafio. A gente tem feito um monte de adaptações, Uhum. né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está se adaptando ali. Desde coisas técnicas, físicas, né? Então, por exemplo, luz, som, né? Tem coisas que não tem jeito, né? Uma moto que passa na rua, não que lá no núcleo não passasse, mas algumas coisas a gente já tinha um controle de som de ambiente, né? Preparado Uhum. para aquilo. Em Você casa, tinha, não. eu vi que você comentou numa live sua, da questão até dos vizinhos, né, Alice? Assim, de respeitar o outro, que às vezes eu acordo cedo para fazer uma prática, um mantra, alguma coisa, e às vezes os outros estão dormindo, né? Saber essa noção de limite, de volume, né, de som e tudo mais, né? É uma questão Sim, muito importante, né? Respeitar o outro, né? sim. O E Ali, até isso, né? Então, oi? só te interromper um pouquinho, a Beleza Rara mandou uma pergunta para você, se tem alguma dica fácil, de alguma técnica de respiração que você possa ensinar, depois se você quiser incluir aí na sua fala. Ah, sim. Uhum, beleza. Essa questão assim de se organizar diferentemente no ambiente que você está para trabalhar, né? Outro dia eu vi um meme assim: você não está trabalhando em casa, você está fazendo o seu melhor. Porque trabalhar envolve todo um outro contexto, né? Um ambiente, né? Aí achei bem legal, falei assim, realmente estão fazendo o nosso melhor, mas não necessariamente estão trabalhando, né? Porque é É. diferente mesmo, né? Uhum. Mas dentro desse tema, inclusive, tem uma respiração que chama Anuloma Viloma, que é a respiração por narinas alternadas, que ela é Uhum. excelente para fazer esse equilíbrio desse assunto nosso, né? Que é essa harmonia entre mente e emoção, esse equilíbrio, né? Então, vou explicar um pouquinho antes de explicar a técnica. Ela é uma respiração que aumenta em alto grau a sua capacidade pulmonar, né? Ela é uma respiração que harmoniza a mente e as emoções, né? E ela é uma respiração que ela faz uma polarização das energias contrárias. Uhum. Então, dentro do yoga tradicional indiano e de muitas filosofias, nós somos o conjunto de duas polaridades dentro de todos nós, independente, né, de tudo. A gente tem positivo
e negativo, não no sentido de bom e ruim, né, mas de polaridade, tipo a pilha, que é positivo e negativo. Nós temos essa polaridade dentro de nós. Feminino e masculino, quente e frio, dia e noite, sol e lua, né? E emoções e razão. E aí, essa polarização dessas energias contrárias auxilia nesse equilíbrio. E também traz um aumento de autodomínio e autocontrole. Então, como que funciona? A gente vai ensinar a técnica exatamente dentro do yoga tradicional indiano, mas cada um pode, né, executar da forma, como que é mesmo aquela posição do dedo, aquele negócio, aquele mudra, né? Então, até lá aqui no nosso perfil, no link da nossa bio, tem um e-book de Muito. mudras. Ah, eu já tenho. Legal. Então tem um e-book de mudras lá, disponível aqui no nosso link, é só entrar lá, tem o quadrinho lá para escolher, né? É gratuito e bem legal, tem algumas coisas sobre os mudras, né? Que são os gestos de força, energia e poder, a maioria deles com as mãos, mas não só com as mãos. Então a gente executa o Yana Mudra, que é o mudra do conhecimento, polegar e indicador unidos pelas pontas, demais dedos alongados e unidos. A mão vai ficar só, a mão esquerda vai ficar sobre o joelho esquerdo, né? Numa posição de meditação você fica firme e confortável. No nosso canal do YouTube, eu tenho 2 videozinhos falando sobre posições de meditação que a gente usa dentro do sistema Shiva Yoga, mas as posições de meditação são infinitas, eu acho. A mão direita vai em Vishnu Mudra. Vishnu Mudra é indicador e médio flexionados, demais dedos alongados. Aqui acho que a minha câmera vai inverter, mas enfim. Então, com o polegar, você vai fechar a narina direita. E você vai expirar pela narina esquerda. Ao expirar, relaxa o tórax, contrai o abdômen, esvazia os pulmões. Com os pulmões vazios, inspira pela mesma narina esquerda, de forma lenta e profunda. Ao inspirar, expande o abdômen, o tórax e enche os pulmões de ar. Com os pulmões cheios, você vai alternar de narinas. Você vai fechar a esquerda com o anelar, abrir a direita com a mesma mão. Abrir a direita e expirar pela narina direita, lenta e profundamente. Relaxa o tórax, contrai o abdômen, esvazia os pulmões. Pulmões vazios, inspire pela mesma narina direita, de forma lenta e profunda. Expanda o abdômen, o tórax e enche os pulmões de ar. Com os pulmões cheios, alterne de narinas. Feche a direita com o polegar, abre a esquerda e expire pela narina esquerda, lento e profundamente. Relaxa o tórax, contrai o abdômen, esvazia os pulmões. E aí você segue no seu próprio ritmo. É só lembrar de alternar de narinas quando os pulmões estiverem cheios. Tranquilo? Essa respiração você pode fazê-la também em Kumbhaka, que são as retenções. Dentro do yoga tradicional indiano, as retenções são os momentos que a gente mais desperta a nossa consciência. Então, entre o inspirar e o expirar, é quando você tem esse fluxo mental, né, claro, que você consegue despertar mais a sua consciência. Então, você pode fazer com as retenções. Tanto com os pulmões cheios quanto vazios, você retém. Não precisa ser aquele tempo desesperador, né? Que depois você vai ficar... né? É um tempo confortável. E você vai prolongando esse tempo, né? Então, você fica cada vez um pouquinho mais com os pulmões cheios e cada vez mais com os pulmões vazios. Fisiologicamente, com os pulmões vazios, a gente tende a ficar menos tempo, né? Porque o oxigênio, que é o combustível das nossas células, ele, né, a célula logo pede, né? Tipo assim, respira. Mas assim, uma coisa que a gente sempre fala é vá no seu próprio ritmo, sempre procurando superar os seus obstáculos, né? Então, assim, você vai prolongando as etapas de inspiração, de retenção, de expiração e de retenção. Ô Alice, e esse tipo de exercício, quando a pessoa tem alguma dificuldade respiratória, dá para fazer também, tipo alguma rinite, alguma questão alérgica? Sim, a sugestão é, antes de começar, você pega um lencinho de papel, um papel higiênico, um guardanapo, uma coisa assim,
e assoa bem as narinas, para você fazer uma limpeza das vias respiratórias, né? Então, é uma forma de você fazer uma limpeza. Ah, mas eu tenho uma obstrução, não sei o que, não sei o que. Com o tempo, essa respiração vai fazendo esse desbloqueio. Como eu falei, nada no yoga tradicional indiano é só físico, é só energético, é só... As nossas questões respiratórias, elas têm muita relação com, com as nossas questões de retenção emocional, né? Então, à medida que a gente vai utilizando a técnica, a gente vai trazendo mais consciência e vai fazendo esses desbloqueios de toxinas, de coraças, de somatizações, né? Então, a técnica por si só, ela vai fazendo esse desbloqueio. Então, a gente vai percebendo uma melhora na parte respiratória com o uso da técnica. Uma outra coisa que a gente usa no yoga tradicional indiano, eles se chamam kriyas, que são exercícios de purificação. Nossa, adoro fazer. Mas sempre fico com papel higiênico do lado. Tem um kriya bem legal para o sistema respiratório, e que faz bastante essa polarização, esse equilíbrio, né? Que ele se chama Jalaneti. A gente usa uma vasilhinha, né? Que se chama Lota, é uma vasilhinha específica para isso. E na nossa loja tem a venda, então lá no link da nossa bio tem um quadradinho ali embaixo da loja e vende Lota. É uma bacinha de louça, né? Que tem tipo um canudinho assim na ponta. Ela é toda de louça. E você coloca uma água com um pouquinho de sal, um soro um pouquinho aquecido. E você vai fazer a limpeza das vias respiratórias com essa bacinha. Né? Então, no início, às vezes a gente fica meio assim, tipo, que desespero. Mas, por exemplo, eu que sempre tive que lidar com as questões da sinusite, quando eu descobri o Lota, foi surreal, assim, na minha vida. Surreal. Então, você põe a entradinha dela assim de um lado, vira para baixo, abre, respira pela boca e a água vai passar de uma narina na outra, né? E aí ela cria um exercício de purificação. Então, é uma outra coisa bem legal, assim. E faz essa polarização porque faz essa limpeza, né? De um lado e do outro. Então, também bem legal. Eu tô lembrando aqui do que você está falando, eu também tinha muito caso assim, de sinusite recorrente, qualquer mudança de tempo alterava muito. Eu percebi que uma das coisas que me ajudou muito, além da yoga e tudo mais, foi a alimentação, né? Assim, eu tenho melhorado muito a alimentação e eu quase não tenho mais sinusite, é bem raro, assim, a não ser que é alguma mudança de tempo muito específica, alguma situação emocional e tal. Tirando isso, o sinusite quase não passa mais, ou vem muito branda, né? E aí esses exercícios tríades são muito legais. Assim, quem não conhece, vai lá na página do Pranasati, tem no canal no YouTube, porque tem muita coisa bacana nesse tema. E são coisas que dá para fazer ao longo do dia, assim, ou de manhãzinho, quando você acordar para trabalhar, né? No banheiro mesmo, se for o caso, no banho. No banho, É muito legal. É uma boa alternativa para desintoxicar o próprio corpo, porque às vezes fica com muita secreção, né? Sim. Isso que a Manu falou da respiração, da alimentação, é muito importante da gente lembrar que a gente tem alimentos que são Inflamatório. inflamatórios, isso. Então, para quem, né, assim, para quem segue aí ou quer passar a seguir, né, os nutricionistas aí que trabalham com essa questão da alimentação natural, né, com a comida de verdade e tal, os lácteos, por exemplo, a suspensão dos lácteos para quem tem questões respiratórias é surreal, assim, surreal. A gente se mudou há pouco tempo não, agora já tem mais tempo, mas quando a gente se mudou, foi logo no início, assim, dessa história de quarentena e tudo mais, a Isadora, que é a nossa filhinha de 4 anos, ela estava com uma tosse alérgica, assim, impressionante. As pessoas estavam desesperadas porque achavam que ela estava com Covid. Mas a gente que acompanha sabe que era uma questão alérgica, né? Até por conta da mudança, mexe com caixa, não sei o quê, papapá. E aí
ela, mas estava bem, ela não ficou doente, assim, ela só estava com aquela questão da secreção, uma tosse e tal. E aí, ela é apaixonada com iogurte. Ixi, E como a gente tem muito essa história da alimentação natural, né? Ela não toma esses iogurtes assim, ela toma um iogurte natural, né? Sem aquele sabor, sem nada. o kefir? Aí, ou kefir, né? E aí a gente foi conversando com ela, a gente gosta muito de queijo ainda, né? Mas queijo Tem, que pode. tem o seu lugar e o seu momento, né? Com café, então. Mas enfim, né, tem o seu momento, tem as suas, né, a alimentação também. Você pode ter um período que você retira um alimento ou outro, né, do seu dia a dia, para que Aham, você faça essa desintoxicação, né? sim. Então, assim, a gente foi conversando com ela e a gente foi tirando o iogurte, o queijo, né? A gente já não tem o hábito de usar o leite, mas a gente foi tirando esses derivados, assim. Fomos reduzindo, reduzindo. Quando a gente conseguiu tirar, né, dela ficar aí aproximadamente, nós com mais de, sei lá, uns 15 dias, assim. Ela melhorou completamente. Acabou Olha tudo. só. Então, assim, essa questão da alimentação, dentro do Ayurveda, a gente chama de corpo natural, né? O corpo natural é quando você começa a escutar aquilo que o seu corpo precisa, Hum, dentro dessa alimentação natural. Então, por exemplo, nossa, eu termino de almoçar e eu preciso de um doce, desesperadamente, né? Então, até que você chegue numa proposta ideal, né? uhum, Após o almoço, você pode procurar, por exemplo, uma fruta que tenha uma quantidade de frutose menor, né? uhum. E aí você vai fazendo essas substituições aos poucos, né? É Faz porque ali tem. um Desculpa, tem muitas pessoas lá no consultório, Alice, que comentam muito isso, a questão de começar um hábito novo, né? Porque essa questão da mente estar ligada à emoção passa pela comida também, né? Então, assim, carrinho. vários relatos de pessoas que assim, Manuela, eu consigo mudar, mas aquele docinho depois do almoço, ou às vezes o dia do lixão, que é o fim de semana, aí acaba que come ali o que equivale para a semana inteira, né? Então tem que ficar bem atento aos extremos, né? Também não adianta ficar É, sofrendo a semana toda e enfiar o pé na jaca no domingo, né? Por exemplo. sim. É essa história da rotina, da disciplina, o corpo entender que você pode ter uma prioridade. Então, tipo assim, eu fico doido com doce depois do almoço. Faz um creminho ali de abacate com cacau, né? Se no início você precisar, põe um melzinho, né? E aí depois vai reduzindo, até que o paladar retome a esse corpo natural, né? E aí, com o tempo, você vai percebendo o que, que realmente o seu corpo precisa, né? Quando eu estava grávida da Isa, eu passava na frente dessas pastelarias de manhã cedo, eu indo para o núcleo da aula, e eu passava na frente daquelas pastelarias, sabe aquela que a gordura tem aquele cheiro, que aquela gordura fica lá? Mas eu salivava de vontade de comer aquilo, era surreal, assim. E eu já não tinha o hábito de comer aquilo. Eu falei, Aham. gente, como tem isso? Tipo, que coisa esquisita, né? E aí, né, assim, conversando com Fabiana, as minhas amigas nutricionistas, estavam opinando, Alice, procura aumentar a gordura no organismo. Aham. Óleo de coco, né? Aí Isso. eu usei o coco, o óleo de coco, o azeite, o próprio abacate, né, que são gorduras boas, né? Como a todo Impressionante, gente. Com uma semana, aquela vontade de comer fritura, sabe? Eu pensava assim numa fritura, aquelas assim que eu já não comia há muito tempo, sabe? Aquela batata frita escorrendo, aquelas coisas assim. Eu falava, gente, de onde vem isso? E aí, quando eu aumentei essas gorduras boas, né? Uhum. Saudáveis e tal, tipo, acabou, sumiu. Ó, legal. Um bom relato, né, Alice? O corpo natural, ele vai nessa história. O que que você está sentindo que você precisa, né? Então, tipo assim, depois do almoço eu preciso do paladar do doce. Tá bom, o que que é natural, que vai te fazer bem, que você pode ingerir do paladar doce?
né? E aí, não necessariamente, às vezes no início você vai precisar de uma coisa mais doce, né? Depois Uhum. você vai reduzindo, né, essa quantidade do doce. Até que você passa por um doce que não é um doce, assim, né? Mais ou menos nesse sentido, assim mesmo. Uhum. Ô, Alice, conta mais um pouquinho sobre a questão do Shivan Yoga, assim, se você quiser falar um pouquinho o que que caracteriza essa abordagem, assim, acho que seria legal para o pessoal, né, em relação às emoções, assim, talvez. Sim, o Shiva Yoga, ele busca um resgate desse yoga tradicional indiano que eu falei, né? O yoga tradicional indiano, assim como ele se propõe a fazer esse equilíbrio, esse resgate desse indivíduo integral, né, esse indivíduo como um todo, a prática do yoga tradicional indiano, ela é uma prática que se propõe a isso, né? Então a gente tem uns angas, as partes, né, da prática que vão trazer esse benefício em todos os níveis do nosso ser. Então, ela é uma prática que tem concentração mental, respiração, purificação, é, desbloqueio da parte física, né? Os asanas, as posições, as posturas do yoga, eles são exercícios de desbloqueio e autopercepção. O relaxamento e a meditação. No Shiva Yoga, a gente usa a meditação com a mantralização, com a verbalização de sons, né? Uhum. Que também é um resgate que, né, assim, enfim, outro assunto. É uma prática que faz um movimento para que você se enxergue internamente, né? É, a sua mente, a sua emoção, o seu corpo físico, né? Ela é uma prática que te mostra o que, que você está precisando desenvolver no seu dia a dia, né? Então, tipo assim, o meu corpo está pouco flexível. E a gente sabe que a flexibilidade do corpo, né, é extremamente importante para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Se você não consegue se abaixar e se levantar no seu dia a dia, caiu uma coisa no chão, né? A mobilidade, a flexibilidade, ela é uma ferramenta para que você tenha uma boa qualidade de vida, né? A própria respiração, se você não tem uma respiração consciente, se a sua respiração é curta, se você não consegue fazer uma respiração profunda, você naturalmente, entre aspas, porque não é natural, você vai ter mais ansiedade, né? Então, se você não para diante das situações delicadas do seu dia a dia e não busca uma clareza mental, e aí o dharana, que a gente utiliza na prática, que é a concentração mental, ele vai te propor isso, né? Então, dharana, geralmente é assim, o dharana é aquilo que vem antes do dhyana. O dharana é a concentração mental e o dhyana é a meditação. Tá. Então, o dharana é aquilo que você reduz o seu fluxo no sentido, você não precisa dar atenção a tudo que passa na sua mente. Vai passar de tudo na sua mente. A sua Uhum. mente é isso. A mente da gente, ela não isso que muitas pessoas pensam na meditação de esvaziar a mente, né? A mente não foi feita para ficar vazia. A nossa Uhum. mente é mente de seres criadores, né? São seres criadores, a gente cria as coisas o tempo inteiro. Então, a nossa mente, ela não foi feita para ela ficar vazia. Ela é um constante fluxo de criação, né? Então, assim, o que a concentração mental e a meditação fazem é organizar o seu fluxo mental e direcionar. O estado meditativo é um estado de foco, né? Então, as técnicas de meditação, elas são muitas e muitas, né? O que você precisa é treinar a sua mente para manter o estado meditativo. Você pode meditar passando um café, por exemplo, Uhum. né? Então, vou preparar um café.
você vai preparar um café pensando nas contas do dia, você vai preparar um café pensando no seu trabalho, você vai preparar um café pensando no horário, ou você vai preparar um café em estado meditativo. Você vai estar consciente gerando a sua energia para aquilo. Então Uhum. você vai com água para ferver, você vai pegar a garrafa, você vai pegar o coador, você vai pôr o pó, vai pensar no pó, você vai colocar a sua energia, a sua intenção naquilo. Isso é o estado meditativo. O estado meditativo é o estado de foco completo. E o que a nossa mente mais é treinada para fazer é ficar completamente dispersa. É. Então eu estou passando o café, a hora que eu pego o pó, eu já estou pensando na água fervendo e eu colocando a água lá dentro. Então você já está, né? E os nossos desequilíbrios, eles vêm muito disso, né? De você não manter o foco naquilo que você se propõe. À medida Uhum. que você mantém o foco naquilo que você se propõe, você está em estado meditativo, que é um estado de foco, né? Então, é um treinamento, como a gente falou lá no início. Tudo é Sim. um treinamento. O estado meditativo é, eu vou comer, né? Eu vou perceber o que eu estou colocando, eu vou sentir o paladar, né? Eu vou sentir as minhas papilas gustativas, eu vou sentir o alimento descendo, eu vou sentir a sensação que o alimento faz dentro de mim, né? Agora, se eu vou comer desesperadamente, porque depois eu tenho que lavar a louça, porque depois eu tenho que pegar o ônibus, porque, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente aprende dentro do Ayurveda, da cultura da saúde indiana, é isso. Por exemplo, se você recebeu uma notícia trágica, né, por exemplo, você não se alimenta, porque você já está se alimentando das emoções daquilo. Você precisa digerir aquilo. Então, Ótimo. tudo que você coloca para dentro de você é o seu alimento. Seus pensamentos são alimentos, as suas emoções são alimentos. E muitas vezes a gente se alimenta de coisas do outro, que é o que você mais deve ver no consultório. Sempre todo. Ai, Né? Muitas vezes as pessoas começam a terapia, eu falo por mim, né? A gente começa a terapia para falar do outro. uhum. E Aí aí a gente depois, vai lá, a gente fala do outro, que o outro isso, o outro aquilo, a pessoa não sei o quê, papapá, é o relacionamento, é o filho, é o colega de trabalho, sei o que. Aí você vai indo. Aí, isso, muito importante a gente pontuar isso aqui, que quando eu falo do outro, eu estou falando muito de mim também, né? exatamente, exatamente. E aí, lá na terapia, a gente vai aprendendo que tudo aquilo que a gente está botando para fora em relação ao outro são as questões que a gente precisa trabalhar dentro da gente. É o nosso Sim. espelho, né? E aí você vai aprofundando, você vai vendo que aquilo que muitas vezes é do outro, que você reclama, que você, né, consome do outro, são as suas questões que você precisa desenvolver dentro de você. E que se por acaso tem alguma coisa que é do outro, ela não é sua, né? Sim. Então o problema do outro é o outro, é do outro, não é seu. E se o problema do outro está te incomodando, é porque você precisa resolver aquilo dentro de você, Sim. né? Então, Aqui, assim, pediu para eu ir lendo, né? A Letícia, uma amiga nossa que está morando lá na França, ela comentou: Nossa, é o tanto de coisa que a gente absorve de notícias ruins, besteiras nas redes sociais. Aí ela está comentando isso, né? sim. E é legal a gente restringir mesmo, né? O que que eu quero absorver? O que que eu quero me alimentar? O que que eu quero pôr para dentro de mim, né? Assim como a Manu falou da importância da alimentação, né? Sim, Então, que tipo de alimento eu estou colocando para dentro de mim? Que tipo de informação, igual a Letícia falou, eu estou colocando para dentro, né? é. É importante a gente se manter conectado, consciente, né? Buscar as informações, buscar Uhum. até o que são as desinformações, para que a gente gere a nossa própria opinião, né? Super importante. Tem um Mas, processo que é importante a gente lembrar, desculpa te cortar, mas é, não, o verbo chinês, ele é bem antigo.
que fala dessa questão, né? Se eu tivesse que nutrir das minhas próprias palavras, né? Eu estaria bem alimentada ou passaria fome, né? Como é que é Sim, isso? Eu, eu falo palavras malditas ou eu falo palavras sagradas, né? Aí tem que pensar sim, bem nisso, né? E os pensamentos também, né? Quando eu gero um pensamento, muitas vezes ele fica corroendo dentro de mim, porque tem pessoas que comentam muito comigo no consultório, sabe, Alice? Ah, mas eu não falei com fulano, mas às vezes está ali remoendo aquilo ali por tanto tempo que gera mágoa, né? Má água, né? Água parada, etimologia da palavra, né? sim. E eu lembrei, falando disso, tem um outro pranayama, outra técnica de respiração que a gente usa para fazer bastante esse desbloqueio aqui do centro de energia da garganta, né? Que na yoga tradicional indiana a gente chama de Vishuddha, mas geralmente a gente chama como, né, centro energético da garganta. Ele se chama Singha Pranayama, que é o sopro do leão. E ele faz o, o serviço, né? Ele desenvolve essa nossa capacidade da gente fazer um desbloqueio dessa região, da gente colocar para fora. Eu sempre comento na aula assim: aquilo que você falou e não deveria, né? Que depois você fala, nossa, não devia ter falado isso. Aquilo que você falou não foi bem interpretado, ou seja, sua assertividade não tá legal, né? Que para mim também é uma das coisas mais importantes da gente desenvolver na terapia. Né? Como Assertividade, comunicação. É, e aquilo que você gostaria de ter falado e não falou. Então, Uhum. muitas vezes a gente não consegue se colocar diante de algo, né? Então, assim, é claro que o sábio, a sabedoria, vem de você, né? Assim, a gente brinca assim como o Buda das grandes orelhas, né? A figura de Buda é aquele das grandes orelhas. Exatamente. Porque você tem duas orelhas, e no caso do Buda, bem grandes, né? Para que você ouça mais, né? E fale menos. Mas você tem a boca, olha a boquinha né? dele. É, mas você tem a boca, então você precisa se expressar, né? E às vezes, muitas vezes a gente não se expressa, né? A gente se cala, se cala, se cala. E aí o Singha Pranayama, o sopro do leão, você inspira pelas narinas, né? Expande o abdômen e o tórax, enche os pulmões de ar, e você expira pela boca, fazendo som como o rugido de um leão. Então você coloca a língua bem para fora e regala bem os olhos. Então você faz, né? E aí o Singha Pranayama, o sopro do leão, é uma respiração para que você faça esse desbloqueio, né? Disso que a Manu estava comentando. Muitas vezes as nossas palavras são mal ditas, né? Elas não são ditas da melhor forma. E aí você vai guardando a mágoa, né? E a água, ela precisa ser pura, a proposta da água é que ela seja pura e fluida. Se você está somatizando a má água, você não está tendo sua expressividade. E aí, Verdade. quando você bloqueia aqui o Vishuddha, né? Você bloqueia a sua expressividade, a sua afetividade, a sua capacidade de entrega e doação. Esse centro energético, ele rege toda essa região do pescoço, da coluna cervical, que no Ayurveda tem relação com a sua capacidade de olhar as várias possibilidades da vida. E essa relação com os ombros, braços, mãos e dedos das mãos. Então, a sua capacidade de se doar, né? E a gente só consegue doar quando a gente está completo. Então, é aquilo que eu gosto de comentar também nas práticas. Você se enche, preenche e transborda em doação. Nossa, que Ninguém, lindo! ninguém dá o que não tem. Se você der o que você não tem, você fica sem. E aí você vai se esvaziando, perdendo essa energia. Vou ter que te interromper, porque nós temos só mais 5 minutinhos. Tá todo Ah, mundo aqui agradecendo, falando que adorou. Foi tão que gostoso, muito rápido. A gente tem que combinar outras lives, né? Outras sim, sim, sim.
Quero que você escolha mais um tema bacana aí dentro dos seus estudos e você possa participar mais lá para junho e tal, a gente combina, porque já temos uma agenda cheia, ó, o spoiler, Com certeza. cafés com manês maravilhosos, presenças ilustres confirmadas, aguardem. E aí, Alice, Estaremos em desenho. pois é, com certeza. Esses 5 minutos, fala aí um pouco, né, do seu trabalho aí, do Prana, né? Conta pro pessoal um pouquinho, dá os jabás aí. Sim, muito agradecida. Bom, então, o nosso espaço fica em Conselheiro Lafayette, né, em Minas Gerais. A gente tem feito as práticas online pelo aplicativo Zoom. A gente tem horários e valores flexíveis, né, no nosso perfil lá tem explicando tudo direitinho. Pode mandar mensagem no WhatsApp também que a gente troca ideia. Pode fazer uma aula experimental gratuita. No nosso canal do YouTube tem algumas práticas gratuitas, tem todas as lives que a gente fez na maratona, inclusive a live maravilhosa que a Manu fez sobre desenvolvimento pessoal. E a gente tem os atendimentos aqui em Lafayette, o Fabiano está com os atendimentos presenciais, né? Trabalha com as terapias energéticas, o Reiki e a manipulação vibracional. Todos dois também atendimento online à distância. E presencialmente também a gente tem acupuntura, ventosoterapia, quiropraxia, massagens, né? E o núcleo também a gente tem uma loja de produtos naturais e artesanais. Então, pela nossa bio aí, tem um linkzinho lá que você pode ir para todos os lugares. E a gente está à disposição, assim, né? A proposta do núcleo é que a gente tenha mais saúde em todos os níveis do nosso ser, né? Buscando esse equilíbrio, assim. Então, é isso. Pessoal, agradeço aí todos que participaram. Essa live vai ficar salva aqui no canal e eu vou colocar lá no YouTube também. Passo o link para vocês depois, tá? E aí a Alice pode compartilhar. E aí as pessoas que não tiveram oportunidade, pessoal, por causa do horário e tudo mais, passa depois para eles, né? Vai ficar lá no YouTube, o canal Manuela Soares, né? E aí vocês podem conferir. Semana que vem temos mais live, tá? Vai ser 4 horas, grande. Nós vamos falar sobre prosperidade e criptomoedas, tá? Ah, que legal. Tem convidados aí, temos outros convidados que eu vou deixar um mistério para vocês, Surpresa. tá bom? Manu, muitíssimo agradecida. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. O canal aqui tá sempre aberto para você. Beijo, viu, querida? Tchau, tchau. Tchauzinho. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar aqui salvo, tá? Então, quem não teve oportunidade de ver, pode vir aqui no canal ms.psicologia e eu vou deixar lá no YouTube essa live salva também. Quarta-feira teremos às 20 horas com Cléo Fernandes, tá? E aí vocês acompanhem aí. Vou avisando os outros e vou deixar o mistério aí que vão ter muitos convidados, vários assuntos diversos. Vai ser muito bacana, viu, pessoal? Abraço a todos e bom café com Manu para todos aí. Fico muito feliz a presença de todos vocês. Beijo, beijo.